Um grande desafio da filosofia ao longo dos séculos: a investigação sobre a conduta humana. De Platão, passando por Isaiah Berlin e Bernard Williams, Hannah Arendt e Albert Camus. Um panorama diverso, plural e rico de pensadores, ajudando a compreender a ética, a moral, a felicidade e o sentido da vida humana. Filosofia. Sua história, nossa vida. Tema desta série do Café Filosófico. Bernard Williams, filósofo inglês que viveu de 1929 a 2003, foi um grande pensador da ética e da moral. Para ele, esses temas têm importância fundamental. Não são abstrações ou construções idealizadas, mas partes essenciais da vida humana. Williams reconhece que é difícil definir o que é moral e o que é imoral. E mais difícil ainda é agir no mundo a partir dessas definições. E é justamente esse tipo de investigação que, segundo Bernard Williams, a filosofia é capaz de fazer. O que significa continuar fazendo filosofia e quais são os dilemas da filosofia? Se é que a filosofia terá ainda algo a nos dizer, para além de ser uma disciplina rígida, morta, praticada num departamento, praticada numa espécie de instituto de pesquisa qualquer. O que ela poderá ter a nos dizer? A esse desafio, Bernard Williams deu o nome de um ensaio dele, uma conferência dele do ano 2000, de A Filosofia como uma Disciplina Humanística. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer entender qual é a natureza da atividade filosófica, o que significa fazer filosofia, quais ilusões estavam envolvidas no projeto filosófico. Para isso eu vou fazer uma rápida explicação para vocês de algo que aconteceu na história da filosofia como um todo, e logo depois eu vou me concentrar numa questão mais específica, que é o que aconteceu com a filosofia no século XX, esse do qual nós acabamos de sair. A história da filosofia parece ter tido a pretensão de ser capaz de fazer um tipo de coisa que, mais recentemente, nos últimos séculos, nós atribuímos mais normalmente, mais francamente, à ciência do que à filosofia. Parece ter sido tarefa da filosofia, entre outras coisas, ser capaz de nos dizer como o mundo é. E nos dizer como o mundo é, explicando a estrutura da realidade, o funcionamento das coisas, por elas próprias, nelas mesmas. Isto é, como é que são as coisas aí da realidade, independentemente de mim. Eu não quero saber como é que eu percebo tal coisa, eu quero saber como as coisas são nelas mesmas. Parece que tem um impulso característico da atividade filosófica, desde os gregos até muito recentemente na modernidade, de acreditar que a filosofia seria capaz de fazer isso. De me dizer que certas propriedades são as propriedades da realidade, não porque eu, como ser humano, vejo as coisas assim, mas porque as coisas que eu estou tentando explicar, o movimento dos astros, a estrutura última da matéria, as relações causais que existem nas ações e nos movimentos da realidade, estas coisas são assim, não porque eu as vejo assim. Ocorre que este empreendimento, essa grande empreitada, talvez tenha nos levado a ficar precisamente com o tipo de aposta monista, de supor que há uma descrição do mundo como ele é, simplesmente, de qualquer modo, independente das nossas considerações, contextualizações, especificações locais. Vamos supor que vocês aceitem essa narrativa. Se for assim, e é plausível que seja assim na história da filosofia, aconteceu algo a partir da virada do século XVIII para o século XIX, que foi gradativamente minar a possibilidade de que nós somos capazes de efetivamente, por meio do discurso filosófico, conhecer essa coisa. E isto não aconteceu por acaso, isso aconteceu precisamente na aurora, no momento inicial de um tipo de realidade que é ainda a nossa, a saber,
o do tremendo desenvolvimento da ciência moderna. Gradativamente foi ficando cada vez mais claro que cabe a um químico me dizer qual é a estrutura da matéria, cabe a um biólogo me dizer como é que funciona a vida e quais são as relações próprias da estrutura da natureza. E que o filósofo, no máximo, pode fazer uma atividade complementar de análise conceitual, esclarecimento de questões de tipo discursivas ou mais abstratas. Mas se eu quiser saber como é que se dá o movimento dos astros, ou qual é a estrutura primeira dos acontecimentos que originaram a matéria no mundo, eu não pergunto para um filósofo. Isso significa que parece que a ciência teria herdado esta capacidade de dizer o mundo tal como ele é, independente de qualquer outra coisa. A visão que a filosofia queria dar teria passado para a ciência. E ambas estariam comprometidas com uma ideia. Qual é a ideia? É possível ter uma visão como que de lugar nenhum. Você não está marcado por estar posicionado em um lugar, nem em uma época, nem em um contexto histórico, nem em um contexto social, nem em um contexto psicológico. É como se você estivesse de fora de toda a realidade e dissesse, eis o real, eis a estrutura da realidade. A filosofia pareceu, nas suas feições realistas, ter feito isso, e a partir de um determinado momento, parece que nós acreditamos que coube a ciência ser capaz de fazer isso. O que Bernard Williams faz quando ele, na conferência A Filosofia como Disciplina Humanística, nos chama a atenção para a ilusão que parece estar envolvida nestes casos, tanto da filosofia quanto da ciência, é dizer o seguinte: mesmo que caiba à ciência fazer isso, e ele não está dizendo que simplesmente é o que a ciência faz, ele se compromete com a ideia de que a ciência é quem chega mais perto de fazer isso e talvez isso seja mais do que suficiente. Mas mesmo que caiba apenas à ciência fazer isso, nada muda o fato de que a filosofia continua sendo a única e a verdadeira responsável, o carro-chefe, para um outro tipo de atividade que não pode ser de responsabilidade da ciência, que somente uma atividade humanista é capaz de fazer. É o que ele chama de make sense of ourselves, nos entender, dar sentido para nós. Não é nas descrições frias, impessoais, objetivas da ciência que eu encontrarei sentido, significado para a vida e para a experiência humana, por mais que ela possa oferecer a descrição da vida e do mundo tal como essas coisas são aí. Na verdade, o que Bernard Williams está dizendo é que a atividade efetivamente filosófica é aquela que está tentada para uma outra direção. A direção de entender a nossa empreitada, o nosso empreendimento de ser aquilo que nós somos, a vida humana, a experiência humana, em toda a sua multiplicidade. No próximo bloco... Todas essas coisas, no entanto, elas trazem uma marca. Todas essas coisas são inequivocamente nossas. A ciência tem um poder imenso de explicar o mundo objetivo ao nosso redor. A física, a química, a biologia desenvolvem ferramentas precisas para compreender a estrutura material do universo. Mas o mundo humano é mais complexo que o mundo material. Nós temos crenças, ideologias, vontades, costumes, culturas, e é a filosofia que pode se debruçar sobre essa complexidade. O progresso da ciência ao longo dos séculos é bem diferente do movimento da busca de sentido para as nossas vidas. Quando nós olhamos para o desenvolvimento da ciência, nós temos a tendência de pensar que é muito natural para nós estudarmos na escola, como nós todos estudamos em algum momento, as leis de Newton e todo o sistema da física de Newton, e saber que aquela física, aquele sistema de conhecimento, tinha suplantado
as descrições, por exemplo, que Aristóteles tinha feito no seu Tratado da Física, quase 2000 anos antes. Nós sabemos disso. Coisas do mundo da natureza e do mundo dos fenômenos, dos movimentos e da mudança, etc. e tal, que Aristóteles não teria jamais como explicar com o seu equipamento conceitual lá do século IV a.C., no século XVII é óbvio que Newton poderia explicar com a sua física. Mas não há nada que Aristóteles pudesse explicar que Newton não possa explicar. É como se você pudesse enxergar a ideia de que um sistema assimila tudo o que o outro era capaz de fazer e continua. Vai adiante fazendo muito mais. O Newton não é capaz de explicar tudo o que Einstein é capaz de explicar. Porém, tudo o que Newton explicava, Einstein explica. Isto é assimilado e você vai adiante. Bernard Williams chama isso de uma espécie de procedimento vindicatório. Você assimila todo o resto, faz jus a tudo aquilo e vai adiante. Suponha que agora, em vez de querer explicar o mundo como ele é, a natureza, o movimento, o atrito, ou qualquer coisa assim, você queira explicar coisas tão importantes para nós como beleza, bondade, justiça, liberdade, democracia. Será que você pode olhar para os inúmeros sistemas concorrentes, para as inúmeras teorias concorrentes e dizer, bom, esta daqui venceu. Ela assimila os resultados da anterior, melhora tudo e vai adiante. Você não pode fazer isso. E esta é uma limitação constatável, verificável da nossa parte. Nós não conseguimos fazer isso. Você não consegue constatar que a concepção de beleza de um poeta romântico é superior, melhor e assimilou tudo que havia na concepção de beleza de um poeta grego ou de um poeta renascentista. E você não consegue, efetivamente, fazer isso para quase nenhum dos contextos valorativos que foram aqueles que eu explorei quando falei sobre Isaiah Berlin. Liberdade, justiça, igualdade, segurança, paz, as coisas que nós valorizamos, tudo isso num arcabouço como Estado de Direito, democracia e qualquer outra coisa, não funciona assim. Todas essas coisas, no entanto, elas trazem uma marca. Todas essas coisas são inequivocamente nossas. Como assim nossas? Elas exigem que você localize, que você circunstancie, circunscreva a história que você está contando. Pensem, por exemplo, num contexto tão trivial como este, a ideia de respeito ao próximo, respeitar o outro, que é uma ideia trivialmente comum para nós achamos, ainda que a gente às vezes falhe em praticar isso, nós achamos que essa é uma ideia trivialmente verdadeira, óbvia, que qualquer época e qualquer sociedade praticou. No entanto, esse é um valor absolutamente alienígena para muitas sociedades. Diga isso para um grego do século de Péricles e ele não vai entender do que você está falando. Pense, por exemplo, em conceitos tão trivialmente óbvios para quem viveu uma certa época e um certo contexto das últimas décadas, como o respeito a instituições de uma sociedade livre e democrática, o respeito a vontades expressas por meio das instituições que estabelecem mecanismos para isso, o apreço às noções de direitos, o apreço à noção de liberdade individual. Subitamente, você pensa que isto sempre esteve aí como o mundo sempre esteve aí. Quando você é levado, conduzido pelo Bernard Williams a essa reflexão, você percebe, não é bem assim. Estas são ideias nossas, vividas numa certa história específica. E o que a filosofia tem a ver com isso? Não é a ciência que é capaz de nos contar como é que foi o caso que se tornou realidade para nós acreditarmos em, por exemplo, democracia, liberdade, justiça e igualdade. Não é a ciência que vai explicar por que por acaso, calhou o dia ao longo da história acontecer de nós valorizarmos um senso de preservação do ambiente físico natural, do meio ambiente, que não estava dado como uma preocupação em outros muitos momentos da história.
Não é a ciência que vai explicar isso. É a história, é a literatura, é a antropologia, é a filosofia. Isto significa um saber humanístico. Isto significa efetivamente compreender que este tipo de processo que torna um modo de ver o mundo, atenção para essa expressão, um modo de ver o mundo, o nosso modo de ver o mundo, não pode ser resolvido por meios científicos. Na verdade, é muito improvável que venhamos a compreender completamente nossa visão de mundo. Ela será incoerente em diversos sentidos. A história pode nos ajudar a entender por que isso deve ser assim. Por exemplo, as dificuldades que o liberalismo enfrenta no presente com relação às ideias de autonomia podem ser atribuídas, em parte, a concepções iluministas do indivíduo que não fazem mais sentido para nós. Em tais circunstâncias, é possível que nos alienemos de parte da nossa própria visão de mundo. Se a incoerência for grave o bastante, ela se apresentará a nós, que temos essa visão, como uma crise de explicação. Ao mesmo tempo, talvez possamos ver a situação como uma crise de legitimação, que existe uma questão real de se tais ideias sobreviverão e continuarão a nos servir. Outros que não compartilham a visão de mundo podem perceber a crise de legitimação também, mas não podem percebê-la como uma crise de explicação para eles próprios, uma vez que, desde o início, eles não consideravam nossa visão de mundo como fazendo sentido. Nós, contudo, precisamos de razões internas à nossa visão de mundo, não apenas para resolver problemas de explicação, mas também em relação à crise de legitimação. Precisamos delas, em primeiro lugar, para nos explicar a pessoas divididas entre nossa visão corrente de mundo e alguma visão ativa contemporânea rival. Se as coisas estiverem ruins o suficiente, podemos nos incluir entre essas pessoas. É absolutamente fantástico que em 2000 Bernard Williams estivesse dizendo que questões como a da autonomia e uma série de outros conceitos relacionados à identidade mais fundamental da história do liberalismo político, liberalismo aqui tem o sentido de liberalismo político, a história das ideias que desenvolveram as instituições democráticas do Ocidente liberal moderno. Não tem nada a ver com nenhuma tese para um lado ou para outro da economia, por exemplo. Ele está no ano 2000 dizendo, esta crise, por exemplo, a crise da autonomia, o problema de conceber como um indivíduo é autônomo e ao mesmo tempo pertencente a comunidades, o problema de compreender como é que esta autonomia pode ou não pode ser limitada legitimamente ou não legitimamente, é um problema, diz ele, que deve muito a uma questão histórica. Por quê? Pode ser atribuída a certas concepções lá do iluminismo que talvez já não façam mais sentido. Mas elas continuam a fazer parte, por continuidade mesmo, por transmissão, de uma visão geral de mundo que ainda é nossa enquanto nós vivemos imersos nessa realidade. É nossa. Em tais circunstâncias, é possível que nos alienemos de parte de nossa própria visão de mundo. Poucas expressões podem dar conta tão agudamente do tipo de situação que o Ocidente inteiro vem vivendo nos últimos anos. Valores que eram tão obviamente professados e compartilhados pelas pessoas que viviam nas democracias ocidentais, isto é, pensem em Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Estados Unidos, Canadá, nós sempre pertencemos a isso de maneira meio, não sabemos bem se somos parte disso ou não, queremos ou não queremos e tal, mas nós pelo menos acompanhamos isso. Mas estas democracias liberais ocidentais dos últimos 50, 70 anos, desde o pós-guerra, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, consensualmente reconheciam certos valores, consensualmente viam certas coisas, de repente, parece que estamos alienados da nossa própria história. Estamos cortados, estamos estranhados com valores que antes eram obviamente nossos. E quando isso se dá de maneira grave, pode ser das duas uma, ou porque essas coisas não são mais explicadas e explicáveis, ou porque elas não são mais consideradas legítimas, nós não vemos mais legitimidade nos próprios valores que antes
reconhecíamos como legítimos. É por isso que ele diz no final do trecho que o Kiko leu para a gente, esta frase tão fantástica. Se as coisas estiverem muito ruins o suficiente, nós podemos nos incluir entre as pessoas que precisam de ajuda para conseguir compreender isso. Mas nós fatalmente precisamos de uma coisa. O quê? Explicação. É como ele diz, nós precisamos de dentro dos nossos próprios sistemas. Não tem uma visão de lugar nenhum. Não existe uma visão externa, salvadora, que vai arbitrar para a nossa vida. Aqui está a resposta. Acabou o problema de vocês. É de dentro do nosso sistema, que como Berlin, na primeira parte da minha conferência, diz, é inequivocamente conflituoso, mas é de dentro desse sistema que eu vou ter que tentar achar agora uma solução. Pode não haver crise alguma. Ou se houver, sempre existirão elementos em nossa visão de mundo que serão pontos fixos em seu interior. Acreditamos, por exemplo, que em algum sentido, todo cidadão, de fato, todo ser humano, merece consideração igual. Isso pode parecer irredutível. Não há nada mais básico em termos que possa justificar tal crença. Nós sabemos que muitas pessoas no passado não a compartilhavam. Nós sabemos que há outras pessoas no mundo que não a compartilham agora. Para nós, porém, ela simplesmente está aí. Isso não quer dizer que nós tenhamos o pensamento. Para nós, está simplesmente aí. Quer dizer que nós temos o pensamento, está simplesmente aí. Eu sei que parece apenas um jogo de palavras, mas não é. E é extremamente importante o que ele está dizendo aqui. Sobretudo para nós recusarmos uma ideia. É a única que eu vou descartar como não sendo de nenhuma utilidade para nós compreendermos nada, que é a ideia do relativismo. Não se trata, nem no caso de Berlin, nem no caso de Bernard Williams, de dizer para cada um do jeito que lhe apraz, do jeito que ele quer, do jeito que lhe convém, e cada um segue a sua vida e tudo está resolvido. Não é assim. Não se trata disso. Esta passagem ajuda a esclarecer isso e vale para as teses do Bernard Williams, que sempre fez questão de dizer que sua percepção do pluralismo de valores não era, de modo algum, associada ao relativismo. O que está dito nessa passagem do Bernard Williams é precisamente que, ora, pode ser o caso de que nós não estejamos em crise, ou pode ser que, se nós estivermos em alguma crise, existam elementos fixos que nos permitirão, no interior da própria visão de mundo que nós temos, lançar luz de alguma forma de compreensão. Diz ele, acreditamos, por exemplo, que em algum sentido todo cidadão merece consideração igual. Aí eu pergunto para vocês, justifique isso. Todas as teorias e todas as doutrinas dos últimos séculos são doutrinas que fazem precisamente esse esforço. Pela filosofia, originalmente, pela religião também, tão antiga quanto a filosofia, mas, sobretudo, nos últimos séculos, ciência política, ciência econômica, todas essas áreas do saber tentam justificar certas práticas e modos de vida nossos. No entanto, talvez as coisas funcionem como Bernard Williams esteja dizendo aqui, ser um ser humano vivendo uma certa vida é sempre estar numa condição que em algum momento esbarra numa coisa que a palavra em alemão que ele usa é unhintergebar, irredutível. Não tem nenhuma outra explicação para além do fato de dizer é assim que nós vivemos. Isto define o meu modo de vida. Isto não pode num laboratório para alguém que quer dar uma explicação sobre um processo químico ou para alguém que está num laboratório gigantesco lá na Suíça querendo descobrir se existe uma certa partícula que tem uma certa propriedade. Isso não vale, você não pode dizer é assim. Mas talvez dizer que a escravidão é abjeta, ponto, seja a única coisa que você possa dizer. Dizer que o racismo é abjeto é a única coisa que você possa dizer, independente de ter o conhecimento histórico de que outros povos praticaram o racismo ou em outras épocas, até mesmo povos mais próximos de nós ou nós mesmos, o praticamos.
No próximo bloco, Outros povos não têm problemas com o racismo, ou com o machismo, ou com a escravidão, em outras épocas. Talvez isso possa voltar a acontecer? Quais devem ser nossos modos de vida, nossos valores, nossa visão de mundo? Certas questões não podem ser respondidas num laboratório. São respostas que surgem da nossa história, não de equações. Respostas que podem mudar de acordo com os tempos e as sociedades. mas se há questões que não têm respostas definidas, por que devemos perguntá-las? Qual é a importância de uma questão sem resposta? Talvez essas questões definam o que significa viver no mundo. Estar aqui no mundo é ter uma certa visão e refletir sobre ela pode nos iluminar muita coisa, mas talvez tenham coisas que só possam efetivamente ser vividas. E nós vivemos esses nossos valores precisamente desse modo. É por isso que ele diz, não é relativismo. Relativismo seria, para mim, racismo é negativo. Para nós, neste contexto, então, o machismo é inaceitável. O que ele está tentando nos mostrar é que não tem este para nós dentro da nossa consciência. Isso tem apenas como uma descrição refletida externa. Nós vivemos apenas com o é inaceitável, com o não aceitamos de modo algum que se repita. É diferente de dizer para nós, ainda que a consciência histórica esteja presente e eu possa dizer que em outras épocas outras pessoas não aceitassem. Muito bom? Não necessariamente. Do modo como explica algo tão otimista como isso, nós vivemos um contexto em que podemos expressar viva e vibrantemente, não aceitamos tal prática, sim, vivemos com tal outra prática. Isso também pode servir para nos levar à triste consciência de que essas coisas podem se desfazer. Tão rápida e tragicamente como se fizeram. Outros povos não têm problemas com o racismo, ou com o machismo, ou com a escravidão, em outras épocas. Talvez isso possa voltar a acontecer? Outros povos podem não acreditar simplesmente que uma sociedade inteira se mobilize para fazer algo como votar e eleger um representante por meio de critérios que sequer lisos, claros e corretos. Outras sociedades podem olhar para isso e dizer o seguinte, vejam como eles são curiosos. Pouco importa. Para nós, se eu quero dar uma descrição, é assim. Só que como é que nós vivemos sem este para nós? Simplesmente é assim. Por que eu disse que isso pode ser trágico? Isso pode ser trágico porque quando deixa de ser assim para um número suficiente de pessoas, simplesmente isso não está mais aí. Quando um número suficientemente grande de pessoas vivendo numa suposta comunidade deixa de viver como se democracia, justiça, liberdade, igualdade são valores vividos como estando aqui nos definindo, esses valores não estão mais aqui senão como fantasmas do que nós fomos no passado. Gostaria de perguntar sobre os limites da agência moral. Isso parece importante porque a maior parte das teorias éticas tradicionais, como o utilitarismo, o kantismo e mesmo a ética das virtudes, parece fazer exigências irrealísticas ao agente moral, de forma a exigir que ele, ao fundamentar a sua ação, acesse a princípios universais, como o princípio da maximização do bem-estar, ou o princípio da universalizabilidade ou não instrumentalização, ou mesmo um conjunto de virtudes que seriam importantes para a eudaimonia do agente, como a prudência ou mesmo a justiça. E isso parece desconsiderar aspectos relevantes da decisão, como vieses cognitivos, a saber, tribalismo, confirmação, ou mesmo interesses pessoais do agente. A esse respeito, parece muito relevante as considerações de Bernard Williams, onde ele parece fazer exigências mais pedestres, exigindo apenas que o agente
acesse um conjunto valorativo significativo para ele como fundamento para a ação, o que ele chama de uma reflexibilidade moral. E isso parece condizente também com o reconhecimento da irregularidade dos juízos morais, como fica claro no fenômeno da sorte moral, como caracterizado por Williams, que é um fenômeno em que o agente moral é visto como um agente apropriado de censura moral, mas aspectos significativos dos quais ele é julgado estão além do seu controle, como o resultado das ações, também as circunstâncias da escolha e também a constituição do agente. Excelente, eu agradeço muito a participação do professor Dentes Coitinho, do programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos, que pesquisa amplamente temas de ética e filosofia política. Bernard Williams escreve um pequeno opúsculo, uma pequena obra, intitulada Morality, Moral. Ele está justamente se colocando essa questão. Será que as exigências que nós reconhecemos em uma doutrina como a ideia de um dever, uma obrigação moral, será que isto que nós vamos ler quando vamos ler Kant, ou como vamos ler outros filósofos dessa matriz de pensamento, a respeito do que efetivamente deve contar como uma vida correta e boa, será que faz sentido ainda a gente pensar nesses termos? Será que olhando ou para trás ou para frente a gente não encontra melhores respostas? Anos mais tarde, muitos dessas indagações, desses questionamentos do Bernard Williams ganhariam corpo num livro chamado Ethics and the Limits of Philosophy, a ética e os limites da filosofia. Limites que, em última instância, você poderia dizer que estão associadas à seguinte ideia: não há, efetivamente, um conjunto de doutrinas ou uma doutrina privilegiada que seja capaz de responder sob a forma de algum registro de racionalidade a pergunta: como devemos viver? Só que a pergunta como devemos viver é justamente a pergunta central da ética lá nas suas origens. Tendo esse contraste em mente, não é o único, mas tendo esse contraste em mente, Bernard Williams pode fazer, no interior do domínio exclusivo da filosofia moral, da ética, o que eu mostrei para vocês que ele faz com relação a toda a filosofia. Nos dá uma lição de humildade de dizer que talvez as nossas ambições racionais, teóricas, de sistemas explicativos capazes de nos conectar internamente a um modo de viver a vida, não sejam a melhor maneira de compreender essa experiência. E de que talvez olhar para como os indivíduos efetivamente agem e como processos complexos da formação, do caráter do agente, da circunstância em que ele se encontra e uma série de outros elementos compõem a possibilidade do agente tomar suas decisões e refletir sobre elas, não havendo mais coisas que se possa fazer a título de exigências dele do que isso, talvez isso fosse uma resposta melhor. Em última instância, é como se a gente pudesse dizer que a resposta do Bernard Williams para isso é um caso exemplar, eu diria, do que o que ele chamou na conferência que eu comentei para vocês aqui de compreender a tarefa humanista da filosofia. Se você realmente tem a visão humanista da filosofia, quando vai fazer filosofia moral, quando você se dedica ao fenômeno do como agir, o que é a ação correta do agente moral nas circunstâncias corretas, você não vai buscar um esquema teórico racional assemelhado com as ciências ou assemelhado com algum tipo de princípio universalizante e dizer que aquilo vai ser não apenas explicativo como normativo e dirigente da vida do agente, você vai dizer que a experiência do agente talvez seja muito melhor explicada por esse conjunto de coisas tão difíceis de dar sentido que nós chamamos de a vida. É nesse mundo da vida mesmo que vive o agente moral, não no mundo dos fins, no reino dos fins de Kant ou de qualquer outra forma. Nesse sentido, a pergunta do professor Dentes Coitinho vai na direção daquilo que nós pensamos originalmente para essa conferência, que era mostrar uma concepção da filosofia como uma atividade humanista. Vocês viram, ele falou em sorte moral.
Sorte moral? O que diabos quer dizer sorte moral? Como assim sorte? Se eu quero responsabilizar qualquer um de nós aqui na audiência de alguma ação, é porque essa pessoa foi plenamente dona desta ação, responsável, consciente, autônoma desta ação. Se aconteceu por sorte, de a ação ser desastrosa ou ótima, como é que eu vou responsabilizar essa pessoa? No entanto, situações do tipo ocorrem o tempo inteiro na vida. Como é que a gente resolve isso? Esse é o tipo de sensibilidade para o qual o Bernard Williams efetivamente chamou a atenção, também nesse ensaio clássico, que dá título ao livro de uma coletânea de ensaios dele, Moral Luck, a sorte moral, e uma série de outras questões interconectadas aqui. O ponto é que o exercício humanístico da filosofia resolve também no domínio da moralidade, também no domínio daquilo que se chamava tradicionalmente de moralidade, um sistema com noções de dever, razão e de um reino propriamente dos fins humanos conhecível a partir de certos princípios, isso vai ser mitigado por uma visão totalmente humanizada. Tá? É nesse sentido que o Bernard Williams rompe com uma certa tradição que vinha imperando na matriz, seja kantiana, seja do que ele chamou ali de os utilitaristas. A pergunta da Mayra Angélica: ao longo da história da filosofia, quando o nosso modo de ver o mundo deixou de ser humanista? Ou ele nunca foi? O humanismo é uma expressão que a gente usa como tantas outras expressões, elas têm a função de fazer uma espécie de rótulo, de reunir por ali e permitir a minha identificação por uma série de valores, certas práticas e certos valores. Uma espécie de pensamento humanista de valorização da condição da natureza humana, de suas limitações e de suas capacidades, de reconhecimento do que há de grandioso no esforço de compreender o homem. Mas isso assumiu figuras muito variadas ao longo da história. Uma das mais marcantes para nós é justamente essa que associa humanismo a esse momento do Renascimento. Um florescer das artes, do conhecimento, do saber e tudo mais. É verdade. Só não se esqueçam que nessa mesma época, praticamente, uma obra tão extraordinária como o Hamlet, do Shakespeare, traz num dos seus monólogos mais famosos, o Hamlet dizendo, né, que poderosa figura, que grande figura, que coisa extraordinária, que bela coisa é o homem, o ser humano, o gênero humano. Tão belo nas formas, tão gracioso nos movimentos, tão sagaz na perspicácia, na inteligência, tão capaz de coragem, de virtudes, e, no entanto, não passa de pó. Não é mais do que pó. Nada. Não sobra nada. Então a gente tem que ter um pouco de consciência de que esses momentos que foram picos, ápices, cumes de apreciação da natureza humana, da condição humana, de celebração do gênero humano, a Grécia Antiga, o Renascimento, a Itália do século XIV, XV, XVI, né? Ou mesmo retomadas pontuais desses valores, elas são recortes históricos nossos. O que fica realmente de importante para nós, hoje, para dar conta da pergunta que foi feita, é que os desafios hoje são muito mais complexos para você ser capaz de adotar uma atitude e uma postura humanista e compreender isso. No próximo bloco, nós temos que descobrir isso no mundo. Não está dado nem em uma doutrina, nem em uma corrente teórica, nem em nada qual será a resposta. A única empreitada séria é viver. E precisamos continuar a viver depois da reflexão. Ademais, apesar da distinção entre teoria e prática nos encorajar a esquecer isso, nós precisamos viver também durante a reflexão. O Gilberto Morbach pergunta como reconciliar o individualismo liberal abstrato com a ideia de Williams de fazer sentido de um nós, enquanto coletivo, plural, temporalmente localizado. Vejam, vamos entender a pergunta. Ela é complexa, ela é extremamente complexa, extremamente importante. Como é que eu compatibilizo um certo legado histórico de uma ideia que se desenvolveu de maneira circunscrita, que combina a noção de individualismo,
tá? No campo liberal. Como é que eu compatibilizo isso com essa ideia de uma vida que é nossa, tá? Que nós vivemos e reivindicamos como nossa, se aquilo deveria ser altamente abstrato, altamente universalizado e não marcado, tá? Talvez a resposta para isso seja que não há compatibilização possível para além daquilo que nós formos capazes de criar. E nós criamos identidades e criamos fins para nós, e criamos valores para nós, e criamos as condições também para viver esse mundo. Durante um certo momento, nós conseguimos criar, com muitas limitações, com muitas contradições internas, com muitos fracassos, mas conseguimos sim criar uma ideia de ordem política, de ordenamento político, que compatibilizava isso. Em algum sentido, o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial era um mundo fundado na ideia de que essas pessoas que viveram essas condições reivindicavam genuinamente para si como suas aquelas coisas, não porque estavam permanentemente colocando, para nós que vivemos numa democracia, valorizamos a democracia. Vivia-se automaticamente, eu quero dizer automaticamente aqui com um baixo nível de autorreflexão e um alto nível de vitalidade, de organicidade. Vivia-se efetivamente um mundo de apreço por certas formas em detrimento de outras, tá? De certos valores em detrimento de outros. Mas isso também, não vamos nos iludir, isso foi extremamente precário. Não vamos esquecer que era o contexto de Guerra Fria, que era o contexto de uma série de outras coisas. O que eu quero dizer é que é possível criar, como foi possível criar no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, é possível criar uma ordem humana de vida social que os indivíduos se reconheçam como pertencentes a ela, não porque tem uma doutrina martelando na cabeça deles que eles têm que achar que aquela é a forma de vida deles, mas porque eu vivo assim e assim, nisto me reconheço. Nós temos que descobrir isso no mundo. Não está dado nem em uma doutrina, nem em uma corrente teórica, nem em nada, qual será a resposta. Nós temos que criar essa resposta. Agora, se nós somos capazes de criar essa resposta ou não, aí é um outro problema. Tá? Vejam, do mesmo modo que eu disse para vocês que nós vivíamos como nosso o valor de recusa a certos preconceitos que não eram recusados em séculos passados ou em civilizações distintas e tudo mais, eu disse para vocês, nós também podemos perder isso a partir do momento que menos gente, em que consensos se dissolvam e formas de vida comecem a desaparecer. Ora, da mesma forma, eu volto agora para algo otimista, para uma nota otimista e digo, é possível criar essas formas, é possível viver essas formas, tá? Não porque um ideal utópico vai se mostrar, mas porque a organização humana pode assumir uma feição ou outra. Não está determinado. Não há uma e uma única resposta. E por não haver uma e uma única resposta, nós podemos nos sentir muito fragilizados. Puxa, antes o meu livro com a doutrina aqui continha todas as respostas, era só eu abrir, e aí pode ser o da religião, pode ser o da doutrina política, o da doutrina filosófica, o da doutrina psicológica, não importa. Tinha todas as respostas, agora não tem mais. A gente se sente desamparado, mas ao mesmo tempo nós somos lançados a uma atividade criadora da vida política e da vida moral. Nós temos que imaginar formas de vida moral, formas de vida política que sejam capazes de dar conta daquelas necessidades que nós temos. Uma das quais é a que o Gilberto expressa na pergunta dele, tá? E que é, será que eu quero abrir mão de tantas coisas que a liberdade individual e que este universalismo liberal, tá? Que tem um pouquinho de Kant, um pouquinho de John Stuart Mill, que tem um pouquinho de John Locke, como também tem um pouquinho de Tocqueville e tal. Será que eu quero abrir mão dessas coisas? Senso de liberdade do indivíduo, preservado das interferências externas, etc, etc, etc. Garantias legais sob a forma de uma ordem jurídica democrática e sob a forma de um Estado de direito, com respeito imperial. Será que eu quero abrir mão dessas coisas universalmente? Parece que é razoável dizer que eu não quero abrir mão disso. Parece que muita gente está disposta a dizer que não quer abrir mão disso. Mas tem outras pessoas que querem. Que estão dispostas a dizer assim, eu abro mão de tudo isso se você me der
segurança, pouquinho de dinheiro, desenvolvimento e está tudo resolvido. Opa, será que a gente quer ir por esse caminho? Está em aberto, isso não é uma resposta que você encontra porque você deduz de um livro ou deduz de uma doutrina. Por outro lado, você está disposto a dizer que está satisfeito em basta ter liberdades individuais e uma ordem jurídica razoavelmente estável e viver com níveis de desigualdade e de injustiça social insuportáveis, a ponto de, se você botar o olho nessa injustiça, você querer sair correndo e desviar e fazer de conta que não está vendo, porque é moralmente repugnante? Não, você quer resolver essas coisas. Só que aí você não sabe se você quer adotar a solução que está disponível com um ou com outro e tal. Tudo isso é prova de que nós precisamos fazer isso criativamente e não como aplicações de doutrinas e de esquemas teóricos já determinados. Logo, a tarefa cabe, obviamente, a nós. Tá? E por isso o sentimento de desamparo e, ao mesmo tempo, de desafio e de, estamos vivendo um fim de um arranjo, mas não temos nenhum outro arranjo para colocar, ele pode ser imobilista, ele pode nos paralisar, ele pode ser paralisante. Mas ele também pode ser potencializador de novas soluções. Tá? E se a gente quiser ser um pouquinho otimista, vamos dizer isso. Já saímos de buracos muito piores. Vamos torcer para que a gente saia desse também, globalmente falando. Estou falando numa escala global aqui. Né? Em 1969, um grande historiador da arte inglês chamado Kenneth Clark, ele resolveu fazer uma série de televisão chamada Civilização. E a ideia dele era justamente contar um pouco a história dessa ideia. Né? Ele diz assim, uma das coisas que caracteriza uma civilização é convicção. Você ter uma certa crença num certo conjunto de valores. E esta convicção ausente, ela também nos imobiliza permanentemente. Então, hoje, em função dos desafios tecnológicos, dos desafios climáticos, ecológicos, dos desafios econômicos, dos desafios geográficos e geopolíticos, e, claro, dos desafios, inclusive, de sobrevivência psíquica no mundo insano que a gente vive, a ideia de você valorizar esta atitude altiva, grandiosa, cheia de capacidades da espécie humana, parece um contrassenso. Né? Como assim? Nós somos capazes de todas essas guerras, destruir o planeta, né, de ficar brigando o dia inteiro. Mas como assim? Né? Mas talvez essa falta de convicção seja uma parte da resposta de por que a gente não consegue voltar a ter uma visão mais positiva. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Por isso o pluralismo seria absolutamente inegociável. Consciente de que ele é uma espécie de estado de estar desperto para as nossas limitações, para o fato de que nós nunca teremos uma única solução.